Maravilha, glória ao nome do Senhor Jesus. Bom, para o nosso estudo da Beit Habrit, da expedição Novo Testamento, Beit Habrit significa Beit Casa, Habrit Testamento. Então, a casa ou os tesouros do Novo Testamento. Vamos estudar sobre os livros, as epístolas que estão dentro do Novo Testamento, ou seja, 27 livros, que é o que nós iremos perscrutar, nós iremos estudar durante a nossa jornada dentro do Novo Testamento. Então, por isso que eu coloquei expedição, porque a gente vai realmente ter uma jornada, um passo a passo, estudando, aprendendo, desmistificando, buscando revelação, recebendo revelação no conteúdo do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, tá? Capítulo 1 de Mateus até o capítulo 22 de Apocalipse. E você tem interesse de descobrir os segredos e mistérios que estão envolvidos nesses livros, eu te convido a se inscrever ou a fazer parte, entra no grupo e a gente vai avançando para a glória de Deus, tá? Se você tem interesse de fato de estudar, não é ler, estou falando de estudar todos os capítulos, todos os livros, todas as epístolas que estão dentro do Novo Testamento, esse é o momento ideal para você se inscrever e juntos nós avançarmos nessa revelação, tá? Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar com o que você vai aprender, com o que você vai encontrar de revelação dentro desse conteúdo maravilhoso e abençoado. Bom, eu vou utilizar o nosso slide, tá? Evangelho segundo Mateus. São 24 volumes, de cada um com 12 páginas. Ou seja, são aqui é o volume 1, tá? Volume 1 com 12 páginas em slide, PowerPoint, ok? Então, 24 vezes 12. Quanto é que dá, irmão, de conteúdo? Tá? 288 slides. Então, para você realmente ter algo profundo e conteúdo para estudar. O Evangelho segundo Mateus, a porta de entrada do rei messiânico. A porta de entrada do rei messiânico. Mateus funciona como ponte entre duas alianças. O Evangelho liga a história de Israel, a nova aliança inaugurada em Cristo. A história de Israel que começou lá nos patriarcas, lá no Bereshit, em Gênesis, foi sendo fundamentada no tempo de Moshe, quando receberam a lei, e até Cristo. Até Cristo, por quê? Porque Cristo inaugura uma nova temporada, inaugura um novo tempo, um novo ambiente profético e espiritual. O primeiro evangelho abre o Novo Testamento porque coloca Jesus na história das promessas, da lei, dos profetas e da esperança de Israel. Por isso que você vê muito a seguinte frase, tá? Como está escrito. Como está escrito no profeta. Então Mateus usa muito essa fala ali, essa expressão, provando que Jesus está presente em todo o Antigo Testamento, Bereshit, Malaquias, ele está presente em todos os profetas, presente em todos os livros do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, ok? Há essa conexão, há essa revelação. Então, tudo que foi escrito de Malaquias até Bereshit, de Bereshit até Malaquias, se resume, se concentra, desemboca em Jesus, em Cristo. Aleluia. Ele é o tema central, ele é a pessoa central de toda a Bíblia. E não poderia ser diferente do Primeiro Testamento, que é Bereshit até Malaquias. Mateus une relato da vida de Jesus, ensino do reino, cumprimento profético e formação dos discípulos. Então, o que você encontra dentro do Evangelho segundo Mateus? Essas informações, essas revelações. O quê? Você vai aprender sobre a vida de Jesus, que são relatos poderosíssimos, um ensino extraordinário, primordial, que era a mensagem central de Jesus. O reino, entenda aqui, o reino, eu vou falar bem devagar. Jesus não pregou sobre salvação. Jesus não se apresentou como, eu sou o salvador de vocês. Não. Jesus
Ele não pregava sobre salvação. Pastor, não, irmão. A mensagem central de Jesus era reino. Reino. Evangelho do reino. Aleluia. Então, nós encontramos isso dentro do Evangelho segundo Mateus. Reino. Nós encontramos também o cumprimento profético e formação dos discípulos. Então, muitas profecias se confirmam, se cumprem na pessoa de Cristo. Em Jesus, muitas profecias, tá? E também teremos aí a formação dos discípulos, que tem tudo a ver conosco, irmão. Jesus escolheu 12 homens e foi treinando esses homens, e a mesma coisa acontece conosco quando Jesus nos recebe no corpo, quando Jesus nos recebe no Pai. Por causa dele, estamos conectados ao Pai. Por causa de quem? De Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, nós passamos por um processo de transformação, habilitação, capacitação, preparo, maturação, para que nós possamos, logo, logo, governar com Cristo no seu reino. A pergunta de leitura é: quem é Jesus? E que tipo de reino ele veio estabelecer? Quem é Jesus? E que tipo de reino ele veio estabelecer? Aleluia. Essa pergunta, irmão, ela é crucial. Essa pergunta que tem dupla, é uma pergunta dupla, ela tem assim uma poesia profética. Aleluia. Sabe, ela tem uma revelação extraordinária para a nossa vida. Quem é Jesus? Primeiro, quem é Jesus? Segundo, que tipo de reino ele veio estabelecer? Ora, irmão, 90% da igreja, 90% da igreja, eu estou incluindo aí membros e líderes, liderados e líderes, tá? Pastores, obreiros e aqueles que são cuidados pelos obreiros. 90% de todo esse povo de Deus não conhece Jesus, tá? Talvez eu esteja sendo até caridoso em falar que são 90%, tá? Em crer que tem 10% que conhece Jesus, mas é algo muito muito além do que a teoria, do que o ensinamento que eu estou te dando agora. Conhecer Jesus. Você, na palavra de Deus, vai ter informações, revelações que informam, que direcionam, que apontam para Cristo. Mas experiência pessoal, conhecê-lo intimamente, é você, irmão. É você. É você quem terá que construir essa aproximação. É você quem vai caminhar pelo caminho novo e vivo que ele criou para nós. Andarmos em direção ao Pai, em direção a Cristo. Porque jamais chegaremos ao Pai se não passarmos por Jesus. Não tem como. É impossível. Aleluia. Então, esse nosso estudo tem essa finalidade. É cristocêntrico, tá? Cristocêntrico. Isso é importante. Todo o Novo Testamento, cristocêntrico. Toda a Bíblia, cristocêntrica. Mas especificamente nos evangelhos, é onde Deus traz à tona a todos, a percepção de todos quem é Jesus. E nós iremos aprender em nossa jornada sobre esses pontos importantíssimos. Importantíssimos. Então, prepara teu coração, porque você vai conhecer sobre o reino como você nunca conheceu em sua vida. Te encontro na próxima aula, no próximo vídeo. Paz.